Queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa cultura ocidental, da qual todos nós fazemos parte, a partir do século XVII, mas sobretudo do século XVIII, XIX, o século XX e agora o século XXI, ou seja, nos últimos, digamos, 350 anos, tem visto paulatinamente a religião e a prática religiosa ser marginalizada cada vez mais. Ser considerada algo que no fundo não é racional, algo que é uma espécie de consolação para aqueles que não são capazes de agir simplesmente segundo a própria razão ou que querem ignorar o que a ciência tem trazido de benefícios para a humanidade, o que, aliás, muitos vão afirmar que a ciência, pouco a pouco, o que tem feito é substituir aquilo que antes as pessoas apelavam à religião, ou seja, como não tinham curas para determinadas doenças, apelavam às divindades. Hoje, a medicina é capaz de oferecer essa cura. Mas ainda, havia aqueles que diziam que, no fundo, a religião é uma realidade que traz divisões. Isso entende-se, por um lado, esse último aspecto, a partir de aquilo que os próprios cristãos fizeram como contratestemunho com as chamadas guerras de religião, que começaram com a reforma protestante, entre católicos e protestantes, uma verdadeira guerra, em que parecia que aqueles que seguiam a Jesus, longe de procurar viver o que Jesus ensinava, o que fazia era um matar o outro, marcados por um ódio terrível. Daí que todo esse processo, que vai começar a partir da chamada Paz de Westfália, em 1648, onde os estados, primeiro da Europa, mas depois isso passa para a América, enfim, todo o Ocidente, vão sempre começar a olhar a religião com desconfiança. Até chegar os dias de hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, qual? A religião, muitas vezes, é uma realidade que nós deixamos simplesmente para a esfera íntima, privatíssima, que eu não posso manifestar em público, porque no final as pessoas dizem, olha, a gente não tem que conversar nem de futebol, nem de política, nem de religião, porque dá briga. Mais ainda, parece, isso eu falo agora, entre nós mesmos cristãos, que a fé, no final das contas, é uma espécie de muleta, uma espécie de ajuda que nós pedimos a Deus para poder enfrentar as dificuldades do dia a dia. No fundo, tantas pessoas, e talvez eu e você um pouquinho às vezes, identifiquemos a bênção de Deus como uma espécie de auxílio para que a vida seja menos pesada. E por que eu estou dizendo tudo isso, queridos irmãos, queridas irmãs? Porque a festa de hoje, a solenidade de todos os santos, vem deixar todas essas ideias completamente para trás. E vem nos colocar diante dos olhos o verdadeiro sentido de ter fé. Porque são os santos, queridos irmãos, queridas irmãs, aqueles que nos ajudam a enxergar porque a religião, e sobretudo a nossa fé cristã, a nossa fé católica, longe de ser uma espécie de muleta, longe de ser uma atitude irracional ou ingênua, é mais bem o caminho para alcançar a plenitude do ser humano. Dizendo de outro modo, para que fique a coisa muito clara. Diante da pergunta, você quer ser feliz? Diante da pergunta, você quer alcançar a plenitude da sua existência? Diante da pergunta, você quer encontrar o sentido pleno da sua vida? A única resposta autêntica, a única resposta que é realmente capaz de saciar o nosso coração é a santidade. Ser santo
não é outra coisa senão ser verdadeiramente feliz. Uma felicidade que vai além de qualquer proposta que o mundo possa nos oferecer. Aliás, as propostas do mundo são propostas, sim, de uma certa alegria, de momentos, né, de felicidade, de gozo, de prazer, mas felicidade plena e constante, nada nesse mundo é capaz de nos oferecer. O santo não. O santo é aquele que encontrou, não está mais procurando, porque descobriu que é em Deus que ele encontra a plenitude, a razão da sua existência. Isso, queridos irmãos, queridas irmãs, significa que hoje, se por um lado nós agradecemos a Deus por essa multidão de santos, esses nossos intercessores, os nossos amigos que já alcançaram a meta no céu, né, e vimos na primeira leitura do livro do Apocalipse, que falava dessa multidão, né, ali diante do trono e do Cordeiro, essa imagem que fala dos santos juntos de Deus, mas ao mesmo tempo que nós pensamos neles, devemos pensar em nós. Devemos pensar naquilo que estamos chamados a ser, naquilo que é a única realidade que há de justificar a nossa presença neste mundo. O que eu estou dizendo, e digo com força e com convicção, porque no fundo não estou somente querendo convencer vocês, estou falando para mim mesmo, para que eu também me converta, é que se não somos santos, se não lutamos pela santidade, a nossa vida, no fundo, é uma vida de quem passa como simplesmente um espectador da realidade, não como protagonista. Como alguém que corre, corre, corre e não sai do lugar. Mas o que significa ser santos, queridos irmãos, queridas irmãs? Olhando para o Evangelho de hoje, nós vamos encontrar a resposta. Quando Jesus, subindo ao alto da montanha, começa a ensinar, estamos no capítulo do Evangelho de São Mateus, que dá início ao Sermão da Montanha, o capítulo 5. E ali, Jesus, como já o fizera Moisés, tantos séculos antes, que havia ensinado para o povo hebreu no deserto, no Monte Sinai, os caminhos de Deus, Jesus agora ensina o caminho pleno, o caminho da santidade, o caminho da felicidade com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, aliás, o nome, não significa outra coisa senão feliz. E qual é esse caminho? É um caminho que, verdade seja dita, nos deixa um pouco perplexos. Perplexos porque não é exatamente o que esperaríamos. Jesus começa dizendo que a felicidade está em ser pobres de espírito, em chorar, em ter fome e sede de justiça, em ser manso, em realidades, em definitiva, que não corresponde exatamente ao que nós esperaríamos daquilo que seria um caminho de felicidade. Aliás, basta que entremos, né, em qualquer livraria e procuremos os livros de autoajuda, que digo com todo o respeito aos autores desses livros que não servem para nada, porém, nós vamos ver que o caminho da felicidade proposto em qualquer livro de autoajuda será tudo menos o que Jesus coloca no Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças. E é por isso mesmo que podemos ter a certeza que aquela é a resposta autêntica. Sobretudo, queridos irmãos, queridas irmãs, porque o que Jesus está nos ensinando, no fundo, é o seguinte, que a santidade, a felicidade plena, a realização total da nossa existência, uma existência autêntica, uma existência que vale a pena, que encontrou o sentido da sua vida, é algo que não é fruto da nossa força, que não é fruto do nosso esforço, mas é dom de Deus. E por isso, a atitude fundamental para que entremos no caminho da felicidade, para que entremos no caminho da perfeição, para que entremos no caminho da santidade, é nos reconhecer necessitados. E quem é mais necessitado senão o pobre? Quem é mais necessitado senão aquele que chora?
Quem é mais necessitado, senão aquele que tem fome e sede, não só de pão e de água, mas de justiça, ou seja, de uma vida realmente reta? Aquele que procura, com a mansidão, saber reconhecer que precisa da ajuda do outro. Daquele que é promotor da paz, aquele que quer harmonia, aquele que não é egoísta, mas que quer o seu bem, que seja também compartilhado com o próximo. Daquele que, por reconhecer que a fonte da sua felicidade vem de Deus, vem de Jesus, é capaz, inclusive, de aguentar as perseguições. Esse é o caminho da felicidade, queridos irmãos, queridas irmãs. E de uma felicidade que, no fundo, se identifica com o perceber cada vez mais que realmente, como aliás dizia a segunda leitura de hoje, da carta de São João, somos filhos e filhas de Deus. E que essa plenitude que nós agora começamos a experimentar ainda nem se compara, como dizia São João, com aquilo que será quando estivermos finalmente cara a cara diante de Jesus. Assim sendo, como o Salmo nos convidava, é assim a geração dos que procuram o Senhor, que procuremos o Senhor, que finalmente eu e você saibamos aceitar que felicidade só em Deus, que coloquemos Ele realmente em primeiro lugar. E, como também vimos no Apocalipse, possamos todos nós proclamar junto com a multidão dos santos, porque queremos estar junto com eles, queremos ser como eles, possamos proclamar que a salvação pertence ao nosso Deus. Ele nos dá a salvação. Ele é nosso Pai, nos ama, nos dará tudo aquilo que precisamos, não como uma consolação simplesmente, não como uma espécie de esmola, mas nos dá tudo, porque se fez homem, porque veio até nós, porque quer que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. A salvação pertence ao nosso Deus que está no trono e ao Cordeiro, e que possamos aclamar, adorando o Senhor, como também dizia no versículo 12 do capítulo 7 no Apocalipse. Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. E que assim seja na minha e na sua vida, para que sejamos bem-aventurados agora e por toda a eternidade, com todos os santos no céu. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.